o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os espécies da própria frente, nos olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. Bom dia, queridos! Nós estamos hoje com um programa muito recheado de assuntos, ok? Vamos ter aí uns 50 minutinhos compartilhando e eu espero que você já esteja ligado comigo aí na Rádio Impacto. O pessoal do Facebook já chegando, Sebastião Zélio, Juliana, bom dia para todos vocês. Que a bênção do Senhor já esteja fluindo nesta manhã. Eu trouxe muitas notícias importantes, ok? Mas antes a palavra de Deus, Salmo 118, esse é o dia que o Senhor já fez. Nesse dia eu me alegrarei. Vamos tomar essa decisão. Neste dia eu me alegrarei. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Nós temos todos os motivos para nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Temos a promessa de uma vida eterna muito melhor do que nós temos a capacidade sequer de imaginar, ok? Então, louvemos o nome do Senhor, vamos exaltar o nome de Jesus aqui hoje, ok? Exalte o Senhor na tua vida, a obra maravilhosa que Ele fez de salvação e de redenção. Não é tremendo você pensar que você está inocente diante de Deus, que Jesus já apagou todos os seus pecados, que você não tem mais dívida nenhuma com Deus, você pode simplesmente entrar na presença do Pai e se deleitar na sua comunhão com o Senhor, sem culpa. Isso é maravilhoso, ok? Alegremos-nos no Senhor. Se você quer tirar o pé do chão e dá disso, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. E mais gente está aí conectando com a gente no Facebook, Agnaldo Pereira, Rinaldo Silva. Sejam bem-vindos, ok? Esse é o dia que o Senhor já fez. Nesse dia eu me alegrarei. Anjos de Deus vão descer, Senhor dos exércitos é seu nome. Senhor dos exércitos é o seu. Bem, nós temos aí um monte de notícias e a maioria delas não são notícias que nos alegrem o coração, não são notícias boas, mas nós vamos trazer ao teu conhecimento essas informações, porque o nosso papel é interceder. Nós temos, né, o chamado para sermos sacerdotes diante do Senhor e nós temos que levar todas as causas diante de Deus em intercessão. Então vamos lá. Começou agora o mês do Ramadã. O Ramadã é um tempo de jejum dos muçulmanos. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os atentados na Indonésia. 3 famílias suicidas, né, muçulmanas, porque o mês de Ramadã vai marcar muitos eventos fatídicos como esse. Outro assunto terrível que nós vamos ter que abordar, a questão dos estupros na Índia, que é algo terrível, e vamos falar como está essa situação aqui no Brasil. Para que é que nós vamos falar sobre isso? Para que a gente possa orar. Líderes judeus e cristãos pedem mudança da embaixada brasileira para Jerusalém. E nós assinamos embaixo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bem,
Temos ainda a questão do confronto lá em Israel, né, nesses dias, à medida que as embaixadas vão sendo mudadas para Jerusalém. Vamos abordar este assunto. Também vamos falar sobre a ameaça da Coreia do Norte de romper o acordo com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos, né? Temos que voltar a orar também com relação à Coreia do Norte para que as negociações de paz continuem indo adiante. Ontem nós tivemos um momento tremendo de intercessão. Os intercessores que estiveram lá conosco, né? Foi maravilhoso, vamos compartilhar. Também pela manhã estivemos ministrando uma de nossas crianças do projeto Ázara, momento também glorioso, ok? Tudo isso nós temos para falar em apenas 50 minutos e vamos ainda compartilhar da palavra de Deus em Apocalipse, ok? O recado de Jesus para a sua igreja. Bom, enquanto eu vinha ali caminhando, minha caminhadinha de 40 minutos de cada manhã, hoje está um sol bonito, tá bom de caminhar, e eu vinha meditando no seguinte, eu já comentei com vocês que eu sou jornalista, exerci muitos anos a profissão, mas depois, né, vim para o Senhor Jesus e não quis mais saber de assistir noticiários, porque a gente tem que guardar a nossa mente em paz, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente olha, naquilo que a gente vê, porque os nossos olhos são a porta de entrada da nossa alma. Então, quando vocês me veem assim, trazendo tanta notícia ruim, você fala assim, mas eu não quero mais ouvir notícia ruim. Qual é a validade de se compartilhar essas notícias aqui no programa? Gente, eu também não gosto, não. Eu não gosto de ver jornal, eu não vejo jornal. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Ímero, lá de Boston. Prazer ter você aqui com a gente nessa manhã. Eu estou falando aqui o seguinte, que eu sou jornalista, mas eu não quero saber de assistir os noticiários. Inclusive porque os noticiários que nós temos à nossa disposição na rede de TV aberta, eles não são bons, não são. Quando eu quero notícias, eu acesso, por exemplo, o site do Gospel Prime, no meu celular, você vai ter ali as notícias mais importantes, aquilo que diz respeito ao povo de Deus, aquilo que nós precisamos orar a respeito, e essas notícias vão ser trazidas, abordadas de uma maneira, né, mais verdadeira, porque quando você assiste o noticiário, o Jornal Nacional, por exemplo, da Globo, é totalmente tendencioso. Esses dias que nós estamos vendo o confronto ali nas fronteiras de Jerusalém, os manifestantes tentando entrar ao sul de Jerusalém, na faixa de Gaza, tentando invadir para trazer destruição, e todo o noticiário internacional dando razão para os manifestantes, né? Como Israel não teria, então, o direito de se defender. E eles dizem, mas Israel está matando muita gente. Bom, dizem que já tem lá 60 mortos. Eu creio o seguinte, que se Israel quisesse realmente matar, essas pessoas, elas estão de frente para atiradores de elite. Se fosse o caso, era só Israel passar metralhadora, sair metralhando, não ia ficar nenhum de pé, né? Eu creio sim que essas mortes estão acontecendo em função do confronto, em função do conflito, no meio daquelas pessoas, porque o que está acontecendo ali é que o Hamas quer causar perdas a Israel, ele quer a destruição de Israel, então ele incentiva aquelas pessoas a irem ali para a fronteira para fazer algazarra, e vão mulheres, vão crianças, que é para mexer com a opinião internacional, falar, olha, são famílias injustiçadas ali protestando, e não é nada disso, né? Elas são insufladas de ódio contra Israel, a maioria nem sabe por que está ali, a outra maioria está ali porque eles creem que se eles
morrerem atacando Israel, defendendo o Islã, eles vão estar conquistando os céus. Eles têm promessas de que se eles forem feridos ali naquele confronto, ou se morrer, a família recebe dinheiro de recompensa. Essas são as pessoas que estão ali, né? E sem contar os que estão mesmo carregando bombas incendiárias e todo tipo de coisa para causar destruição. Terroristas infiltrados ali no meio daquele povão, né? A última estatística que eu vi já eram 40 mil pessoas que estavam ali naquela fronteira, né? Como que Israel vai se defender sem machucar ninguém? E só eles próprios podem estar provocando mortes entre si com todos aquelas bombas incendiárias, aquelas coisas que eles atiram, enfim. Para eles não tem problema morrer. Inclusive, se eles matassem uns aos outros só para culpar Israel, para eles estariam tudo bem também, porque o que nós vemos são atentados terroristas onde essas pessoas tão enganadas, elas entregam a vida para defender o islamismo, entregam a família, eles se explodem como homens e mulheres bombas. Nós vamos compartilhar aqui sobre o atentado na Indonésia. Bem, então quando você vai assistir um jornal nacional, ele está totalmente tendencioso, né? A mídia internacional contra Israel, não, eles não podiam se defender, ou eles tinham que se defender de uma maneira que eles não machucassem ninguém, que eles não matassem ninguém, eles não podiam atirar. Bom, as pessoas não estão lá vendo qual é a necessidade que Israel tem de atirar em alguns, né? Inclusive quando eles mandam aquelas, eu nem sei, bala de borracha, o que for que eles mandarem para se defender, se acerta numa criança, realmente mata, né? Mesmo que a intenção não seja matar, mesmo que não seja uma arma de fogo, muita coisa vai acontecendo ali, né? Bom, e por que é que a gente tem que ficar vendo todas essas notícias que azedam o nosso dia? Como eu disse para vocês, eu até dou uma espiada no Jornal da Manhã, ali da Globo, ver se tem alguma coisa, mas eu principalmente vou no site do Gospel Prime, em outros sites, né, que trazem notícia de uma maneira mais verdadeira, mais equilibrada. Gospel Prime. Você escreve Gospel, depois Prime, em português. Você pode ir lá, tem todas as notícias de missões, notícias internacionais. E para que é que você quer ouvir dessas coisas ruins que estão acontecendo no mundo? Ora, porque o teu general é Jesus Cristo. Esse general, ele precisa de um exército. E este exército precisa estar armado. E a nossa principal arma é a informação. Se nós sabemos o que está acontecendo, nós podemos orar, nós podemos guerrear nas regiões celestiais. Esse é o nosso chamado como igreja. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos uma batalha para lutar, né? Quando houve a batalha contra os amalequitas, lá contada no livro de Êxodo, quando o povo saiu do Egito, estava peregrinando no deserto, eles foram atacados pelos amalequitas, e eles sem treinamento, sem condições nenhuma. Josué foi, né, liderando a batalha contra os amalequitas, mas Moisés estava lá no topo do monte, apoiado por Arão e Ur, né, que seguravam seus braços, que intercediam. Enquanto Moisés estava ali guerreando nas regiões celestiais, Josué estava aqui com os pés neste planeta Terra, porque nós ainda estamos aqui, né, nesse planeta, estamos no planeta Terra, nós precisamos guerrear, nós não podemos depor as nossas armas. Existe um reino para ser implantado aqui nessa terra. E você não pode simplesmente pensar, vou viver minha vida, não quero saber nada do que está acontecendo no mundo. Deus vai te cobrar, porque Ele te deu autoridade no nome de Jesus Cristo. Para que é que Ele te deu autoridade no nome de Jesus Cristo? Para você fazer valer a vitória de Jesus Cristo na cruz contra as forças das trevas. A igreja está neste mundo para prevalecer contra as portas do inferno. Nós temos que nos posicionar nesta guerra, sim. Nós temos que entrar na brecha da intercessão. E como que você vai orar, como que você vai interceder, se você nem sabe o que está acontecendo? Como que o Espírito de Deus vai te comunicar essas necessidades? Olha, eu sei que
a maior notícia de todas, né, que nós somos chamados para levar. São as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Nós somos emissários de novas de salvação, de boas novas, ok? Sim, mas nós temos que saber o que é que está acontecendo no mundo para que você se torne um guerreiro de oração para o Senhor, ok? Uma grande crise poderá ser provocada pela oração e ação da igreja. Ontem, nós estivemos ali intercedendo e logo no começo da intercessão estávamos em adoração, entramos em adoração profética, o Espírito começou a se mover e havia uma dança, um canto que parecia uma vitória. Uma vitória era um canto que me remetia a Jerusalém, ao povo judeu, ok? E começamos ali a interceder em espírito, e eu sabia que algo estava acontecendo com relação a essa situação ali em Jerusalém. E eu creio que Deus nos usou naquele momento para afastar, né, aquela turba de demônios que estavam ali na fronteira, usando aquelas pessoas, jogando aquelas pessoas contra os soldados israelenses com risco de vida. Se aquelas pessoas não queriam se machucar, se elas não queriam correr risco de morte, por que é que elas estavam ali no meio daquela turba se jogando contra os soldados, tentando invadir Israel? Isso aí, né, é claro que se você se coloca no meio de uma guerra, você vai se machucar. Bom, eles estavam revoltados porque eles têm razão. Bom, aí é outra coisa. Quem tem razão e quem não tem razão, isso vai muito do ponto de vista de cada um, né? Se você é favorável aos palestinos, se você não tem noção de Bíblia, se você não sabe a história da humanidade, se você não conhece o Deus de Israel, você vai realmente se colocar contra o povo judeu, né? Mas existe um Deus, né, que está coordenando tudo isso, e a mudança da embaixada americana e de outras mais ali para Jerusalém é algo de Deus, é algo determinado por Deus, e não adianta eles fazerem esse tipo de coisa, né? É terrível. Nós podemos fazer o quê? Podemos orar, sim, interceder, abençoando Israel, pedindo a proteção de Deus sobre Israel e clamar a Deus por esses milhões de muçulmanos que o diabo está usando, está destruindo, está matando com todo o poder do engano, porque eles morrem crendo que vão para o céu e eles vão ter que encarar a realidade do inferno. Nós, como igreja, temos responsabilidade de clamar pelo povo muçulmano. Este é o mês do Ramadã, como eu comecei a falar para vocês. São tantos assuntos que eles acabam se entrelaçando, né? Eu comecei a falar da reunião de intercessão, já estou pulando aí para o Ramadã, mas vamos deixando o Espírito de Deus tocar o barco, porque são tantos assuntos que só mesmo ele para coordenar todas essas coisas. Bom, então vamos falar sobre o Ramadã. Amém. Bom dia para você também, Elias Borges, fielmente conosco aí a cada manhã. Elias, de onde você é? De qual cidade você é? Né? Você é daqui de Juiz de Fora mesmo? Entra no meu WhatsApp. Gente, o pessoal que tem vindo a cada manhã nos assistir no Facebook, eu gostaria de conhecer melhor. Manda um recadinho, manda dizer de onde você é. E, principalmente, me adiciona no teu WhatsApp. 32 DDD de Juiz de Fora, 991959489. Eu quero interagir com você, ok? Então vamos lá, vamos às notícias com relação ao mês de Ramadã
Começou dia 15, ontem, são 40 dias que o mundo muçulmano passa jejuando e orando. Fica de fora só os velhos, os muito doentes, mulheres grávidas, crianças, mas todos que têm condição de jejuar, têm que jejuar, buscando revelações de Alá, que é, né, o Deus deles. Então esse é um momento ideal para que a gente possa também estar orando, para que em vez de Alá se revelar, quem se revele a ele seja o Senhor Jesus Cristo e o nosso verdadeiro Deus. Eles se levantam de madrugada, tá bem? E eles jejuam não só de alimento, mas de relações sexuais. Eles levantam até de madrugada. Para que eles levantam de madrugada? Para comer antes que comece a clarear o dia, enquanto ainda está escuro, eles se levantam para comer. Aí eles jejuam do levantar do pôr do sol até que o sol se ponha. Aí fica tudo liberado de novo, aí às vezes eles comem até se empaturrar e cai na medalha, né? Fica tudo liberado, só enquanto não tem claridade do sol, enquanto tudo está no escuro, pode todas as coisas, né? Mas quando o sol se levanta, aí é jejum, é santidade, é oração. Então eles comemoram o Ramadã no 9º mês do calendário lunar islâmico. Eu estava na China no mês do Ramadã e no meu prédio, na janela de frente, no prédio de frente do meu, tinha uma família muçulmana. E eles estavam jejuando no mês do Ramadã, então de madrugada eles acendiam as luzes todas ali do apartamento, né? E conversando, porque eles iam comer, e aí depois tem as orações, aquela coisa toda, né? Vendo aquilo, eu chamei algumas amigas, algumas missionárias que estavam comigo ali no interior da China. Eu estava em Xining, na província de Qinghai, bem interior da China, uma área tibetana, e eu chamei as minhas amigas para que a gente também estivesse jejuando, pelo menos, né, que não fosse os 40 dias, fosse uma semana de jejum. E eu propus que a gente comesse frutas de manhã só, né, e depois só lá para as 4 horas da tarde fosse comer realmente alguma coisa. Mas a gente chegou à conclusão que fruta dá mais fome. Era preferível não comer nada do que comer fruta, porque dava mais fome ainda. E ali elas me acompanharam durante uma semana e pronto. Mas eu resolvi continuar adiante, né? Levei o jejum, me parece que eu fiquei sim os 40 dias. De manhã não comia, ia comer lá para as 4 horas da tarde. E o Senhor ali foi me dando algumas estratégias de oração. E eu fiz então, eu ia trazer para vocês, e eu não trouxe, de repente está ali no meu material, a gente compartilha outro dia. Eu peguei cartolina e fiz 7 taças de oração, para que eu pudesse encher aquelas taças com as minhas orações. Uma taça era a taça do ministério, a outra taça era a taça da família, a outra taça era a taça da oração pelas nações. A outra taça era a taça de oração pela China. E assim foi. Depois eu devo trazer para vocês um dia. E eu colocava aquelas taças e eu orava, né? Pela taça do ministério, depois pela taça do Brasil, depois pela taça da China. E assim eu ia fazendo, né? E interessante que depois deste propósito dos 40 dias do Ramadã, assim, é claro, tinha taça de oração pelos muçulmanos, pela conversão dos muçulmanos, porque durante o mês de Ramadã, a batalha espiritual ela se torna muito mais intensa, há uma grande massa de resistência nas regiões celestiais, com todo esse povo, milhões de muçulmanos jejuando, né, e buscando Alá, e cometendo atos terroristas contra aqueles que eles consideram infiéis, né? Então eu estive ali nessa peleja e a partir daquele propósito de consagração, de oração, o Senhor, Ele me trouxe a Índia como
o meu próximo alvo missionário, né? Foi dali, então, que eu fiz uma viagem de reconhecimento até a Índia, e Deus abriu portas para que eu voltasse. Daí, alguns meses, eu estava de volta, definitivamente deixando o campo missionário da China e me deslocando ali para a Índia. Bom dia, Ivaneide. Paz do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Com relação aos muçulmanos, né? Existe uma grande hipocrisia neste jejum, ok? É lógico, porque também eles não têm essa comunhão com Deus, né? Não... Enfim, os mais radicais, eles, durante esse mês de Ramadã, eles aproveitam para atacar os infiéis. O que eles chamam de infiéis é todo mundo que não é muçulmano, né? E eles atacam de uma forma implacável nesse período. É tempo de orarmos mais por proteção para os nossos irmãos que vivem num contexto muçulmano, mas também orar pelos próprios muçulmanos que estão buscando redenção no Islã, buscando o caminho da verdade. E quantos têm encontrado o Senhor Jesus, né? Nós tivemos aí muitos anos de campanha de oração pelo mundo muçulmano, e os muçulmanos começaram a se converter aos montões através de sonhos e visões, né? Nós precisamos mantê-los debaixo de oração, para que eles, na busca que eles estão movendo esses dias, eles possam encontrar o verdadeiro Deus. Senhor, nós colocamos, Pai, cada muçulmano que está observando o Ramadã, Senhor. Eles estão buscando, mas eles não sabem buscar, eles não sabem, na verdade, o que é que eles estão buscando, Senhor. Mas nós oramos que eles possam encontrar a verdade, que eles possam ser libertos de toda a cadeia do engano, Senhor. Tem misericórdia, Pai. São milhares, são milhões que nascem dentro desta crença e têm as suas mentes, ó Deus, deturpadas, Pai, construídas ali, ó Deus, strongholds. Às vezes não vem a palavra. Na mente deles são construídos sistemas de pensamento, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desse povo que caminha em trevas, que o Senhor possa aparecer como luz no meio deles, dá sonhos, dá visões, alcança-os, Pai. Alcança-os. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Bem, nós vamos ilustrar, né, esse caso com algo que aconteceu esses dias. Foram atentados na Indonésia. A Indonésia é o maior país islâmico. E no último domingo, agora, 3 famílias com seus filhos, suas crianças, participaram de uma série de atentados em nome do Estado Islâmico na cidade de Surabaya, a segunda maior da Indonésia. Uma família de 6 pessoas se dividiu para cometer os atentados em 3 diferentes igrejas. O marido e sua esposa usaram também seus filhos, incluindo uma menina de 9 e outra de 12 anos de idade, para detonar explosivos, matando 13 pessoas e ferindo mais de 40. No outro incidente, morreu a mãe e a filha de 17 anos, quando uma bomba construída pelo pai explodiu antes da hora. O pai resistiu à prisão e também foi morto. O filho de 12 anos da família também estaria envolvido em outro ataque terrorista que acabou não acontecendo após esse incidente com a mãe. A terceira família, o terceiro ataque, foi realizado contra uma delegacia. Uma família de 4 pessoas em 2 motos cheias de explosivos se lançou contra o prédio, ferindo 10 pessoas, incluindo 4 policiais. Os 4 agressores morreram. Uma menina de 8 anos que estava numa das motos caiu antes do impacto e foi projetada, mas sobreviveu. Ela é filha do casal de terroristas. Ao que parece, eles estavam seguindo a orientação do Comando Central do Estado Islâmico, ligado ao grupo terrorista Jamaah Ansharut Daulah. Bom, então é isso. A Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo, cerca de 260 milhões de muçulmanos.
e nos últimos meses tem visto um aumento da militância islâmica à medida em que pelo menos 500 dos seus cidadãos, 500 homens da Indonésia, eles foram lutar lá na Síria pelo exército que chama EL, ok? E também foram lutar além da Síria, foram no Iraque também, voltaram treinados para casa, né? Nessas guerras do Iraque, da Síria. Então, o que aconteceu? O pai, em uma das vans, levou sua esposa Puti e 2 filhas, a de 9 e a de 12 anos, para a igreja do Evangelho de Ponegoro. Igreja Evangélica de Ponegoro. O trio entrou e detonou uma bomba. Em seguida, o pai, o Epriarto, o nome dele, levou a van para a igreja pentecostal Surabaya Centre, onde de dentro do veículo ele detonou a bomba. Na mesma hora, seus 2 filhos adolescentes de 16 e 18 anos entraram com as motos-bomba, na Igreja Católica de Santa Maria, onde se explodiram. Todos os membros da família morreram nos ataques. Através da sua agência de notícias, a MAC, essa organização terrorista, ela reivindicou responsabilidade pelo ataque que ele chamou de ataque dos mártires, um verdadeiro suicídio familiar, ok? Esse ataque contra as igrejas. Senhor, nós queremos clamar, Deus, pela Indonésia e por tantas outras famílias, Pai, que estão se sacrificando no altar de Moloque, Senhor. No altar de Baal, Senhor. Querendo estarem oferecendo sacrifício agradável a Ti. Senhor, coloca em nossos corações compaixão pelos perdidos, Senhor. Coloca em nossos corações responsabilidade como igreja de clamar por esses milhões e milhões e milhões de muçulmanos, Senhor. Famílias inteiras, Pai, que estão sendo destruídas por Satanás, Senhor. Que estão sendo levadas para o inferno, Senhor, enganadas. Senhor, nós não podemos conceber esta ideia, Senhor. Nós não conseguimos sequer acreditar que um pai e uma mãe possa amarrar explosivos em seus filhos adolescentes e mandar que se explodam no meio de uma multidão para matar pessoas. Isto é uma obra demoníaca, demais demoníaca, Senhor. É muito demoníaca, Senhor. Sabemos que o Islã, Senhor, opera com demônios de violência, demônios de medo, de opressão, Senhor. E com certeza esta família foi convencida de que estava se entregando como mártir e que conseguiria ser um lugar privilegiado contigo, Pai. Deus querido, nos ajuda a orar mais, Senhor. Nós precisamos interceder, Senhor. Perdoa a tua igreja que tem sido negligente, que não quer nem ouvir falar, que quer viver debaixo de bênção, que quer viver no bem bom, que quer viver sem problemas, que quer viver cega, que quer fazer como aquele levita, aquele sacerdote todo religioso que passou ali pelo homem caído, ferido e não deu qualquer assistência. Aquele homem que era vítima, Senhor, de assaltantes, que estava ali caído, Senhor. E eles não se compadeceram, Pai. Quem se compadeceu foi um samaritano. Alguém que não era chamado pelo teu nome, Senhor, mas que foi capaz de se compadecer. Só a tua igreja, Pai, só a tua igreja tem unção, só a tua igreja tem o poder da oração para mudar esta situação, para clamar. E o Senhor nos entregou esta missão de sermos teus guerreiros, de nos santificarmos, de entrar na brecha, Senhor, para clamar,
para orar, para interceder, e a tua igreja não quer saber, a tua igreja é Laodiceia, ela acha-se rica, acha-se confortável, ela acha que está bem assim, e o Senhor manda, compra colírio para os teus olhos, que você está cega, você não está vendo a necessidade das nações da terra. Igreja do Senhor, acorda! Missões não é uma coisa para poucos, você não tem desculpa de não orar, de não jejuar, enquanto os muçulmanos jejuam 40 dias para o capeta. Nós não nos damos ao trabalho de sair do nosso conforto, de entrar na brecha, de sofrer uma retaliação que seja, mas estarmos na posição que Deus nos chamou para implantar o reino de Deus na terra. Todo o poder nos foi dado no nome de Jesus Cristo, para orar, para que essas pessoas alcancem salvação, para que Deus envie mais missionários para o meio do mundo muçulmano, para sustentar esses missionários com a nossa oração, porque a gente joga os missionários lá e esquece deles, continua vivendo a nossa vida como se nada, e o Senhor manda que a gente compadeça daqueles que estão presos, que a gente chore com os que choram, e a gente não quer nem ouvir o choro, nós não queremos ouvir o choro, nós não queríamos ouvir o choro, nós fechamos os nossos ouvidos, nós fechamos os nossos olhos para as necessidades do mundo. E você diz, eu não quero ouvir notícia ruim porque eu me sinto mal com isso. Mas você recebeu toda a autoridade, você recebeu todo o poder, você recebeu salvação, você tem o Espírito de Deus que te ajuda a orar. Se você aprender a se entregar ao Espírito do Senhor, Ele vai te usar para gemer em oração. Nós temos esta reunião de oração, nós convidamos as pessoas, vem aprender a clamar, vem aprender a interceder, vem aprender a guerrear, vem aprender a entrar nos celestiais. Vem aprender a orar junto com Cristo Jesus, a se entregar aos gemidos inexprimíveis do Espírito de Deus, para que Deus possa te usar, não para orações a teu favor, mas oração em favor de outros. Nós vimos ali em Lucas 11, aquele homem batendo na porta e dizendo, me dá pão, porque eu preciso dar pão para o meu amigo que chegou de viagem. Quantos de nós estamos dispostos a importunar o Senhor com as nossas orações em favor de outro que precisa do pão da vida, que precisa conhecer a verdade? Né? Mas as pessoas dizem, eu não tenho chamado para ser missionário. Não! A igreja foi chamada para ir e pregar o evangelho a todas as nações da terra. Se você não tem, né, condição de abrir mão da sua vida para ser enviado como missionário, se não foi assim que Deus te chamou, ou se você não se posicionou desta forma, não importa, você tem sim, pelo menos, a responsabilidade de contribuir com missões, você tem a responsabilidade de se envolver com os problemas do Brasil, com os problemas do mundo e levar tudo em oração ao Senhor. Precisamos estar diante do trono de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes. Um sacerdote, o que ele faz? Ele intercede pelos pecados do povo. Ok? É por isso que a cada dia eu tenho feito desafio para vocês. Nós estamos com o projeto Asdra ali na Índia, projeto Esperança. Queridos, nós estamos ali com uma equipe confiável. Eu vivi ali na Índia 1 ano, eu sei com quem eu estou trabalhando. É a pastora Mona com a equipe dela, pessoas que eu tenho convivido, já tem anos que estou acompanhando em oração, cobrindo em oração, orientando, né? Estão debaixo da, como a gente diz, mentoreadas, né? Mentoreadas por mim. O Senhor tem me usado para mentorear essas pessoas, para orientar, para tocar este projeto ali na Índia. Mas eu não consigo ir adiante se você não somar forças comigo. Eu não pertenço a nenhuma grande denominação. Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária é um ministério pequeno de ajuda ao corpo de Cristo. Já nascemos assim, né? Para ajudar o crescimento do corpo de Cristo. Nós somos servos da igreja do Senhor, ok? E nós queremos a tua ajuda. Adote uma criança. R$85 é o valor que precisamos mensalmente para dar suporte. Eu tenho um amigo católico que nem convive muito comigo. Ele passa lá na portaria do meu prédio e deixa lá R$75, que era o valor que havia sido estipulado anteriormente
hoje, né, tem o câmbio, tem tudo isso, inclusive esse mês nós vamos ter que mandar dinheiro a mais, porque o dólar subiu muito, nosso dinheiro se desvaloriza diante do dinheiro indiano, que são as rúpias, ok? Então venha somar esforço conosco, não é possível, Deus vai te dar fé para você tirar um valor mensalmente, ok? E falar, Senhor, isso aqui é para missões, eu não estou indo, mas eu não vou fechar os meus olhos para esta realidade de pessoas que nunca ouviram falar de seu nome. Isto é prioridade. Anunciar o evangelho ainda onde ele não foi anunciado, para que essas pessoas tenham chance. E nós estamos investindo em crianças ali na Índia, abrindo escolas, ok? Pequenas escolas, porque são pequenos cômodos em meio a essas favelas enormes, para que, através das crianças, nós possamos chegar à família e possamos chegar à comunidade. Atenda ao meu convite, ok? Com qualquer valor que seja mensalmente fixo, para a gente saber com quanto a gente pode contar, sabendo que para você adotar uma criança, ela nos custa R$85. Venha fazer parte conosco. Se você, né, pode dar pouco, pelo menos mobiliza, né? Compartilha este projeto. Não se trata somente de assistir crianças, porque sempre que a gente ouve, tem muita criança precisando no Brasil, por que você não ajuda criança aqui do Brasil? Não se trata apenas de ajudar crianças. E você também pode ajudar, você vai e ajuda as crianças aqui do Brasil, pessoalmente você pode dar um tempo seu nisso, né? Ou parte do seu recurso, mas ali na Índia é uma porta que o Senhor abriu. A perseguição está muito grande, o Senhor deixou essa porta aberta para que a gente possa entrar, possa alcançar essas populações, né? E que Deus possa tocar no teu coração a esse respeito. Olha bem, ontem foi dia de ministrar uma das crianças, foi o, como é que é o nome dele? Feijão, 9 anos de idade. Eu perguntei para ele, quem é Jesus para você? O que você pensa de Jesus? E ele disse, Jesus me ama profundamente. Esse menino, ele vive numa família muçulmana. O pai espanca os filhos por coisa de nada, fecha a mão com um murro. E é assim que ele bate nessas crianças, na menininha de 3 anos até, inclusive nela. Espanca as crianças por qualquer coisa. A mãe também é uma mãe brava, uma mãe irada, né? São pessoas iradas que espancam os filhos. Esse menino, outro dia, sofreu uma tentativa de abuso, porque eles têm que atravessar um caminho, uma linha de trem, e ali ficam as gangues, ficam as pessoas perigosas que atacam essas crianças, elas têm que ir buscar água. E esse menino mais velho, esse rapaz chegou, segurou ele pelo braço, mandando que ele arrancasse a camisa, queria abusar dele, ele conseguiu se soltar, escapulir. E eu falei para ele, você não tem ninguém que você possa falar, contar. E se você falar para o seu pai, para dar um jeito, né, nesse menino, dele não te atacar mais. Ele falou, se eu contar para o meu pai, eu tomo uma surra. As crianças não podem falar nada para os seus pais, compartilhar nada. Abriu a boca, apanha. Não quer nem saber. Esse meninozinho, ele falou, Jesus me ama profundamente. Olha que lindo. E eu falei, se você pudesse pedir algo para o Senhor, o que você pediria, né? Nas suas orações, o que você pede, o que você pediria? Ele falou, eu quero aprender a ler, né? E ele está na escola Asra, já começando a ser alfabetizado, e nós demos para ele um livro, né, uma revista da Sociedade Bíblica, com várias fotos, né, muitas fotos, não gente, ilustrada, né, com muitas figuras para ajudar a compreensão do texto, né, e ele tem com ele aquilo como precioso, e ele já está começando a ler, e ele vai aprendendo a ler sabendo sobre Jesus. Agora nós estamos preparando, várias crianças vão começar a ser preparadas, essas que já têm comunhão com Jesus, e você vê que ele já tem vida com o Senhor, está na hora de batizar. E eu falei que a pastora Mona devia procurar uma piscina para batizá-los, e ela foi uma piscina que pode ser usada lá perto de uma instituição. Mas eles falaram, olha, papéis, você tem que preencher formulários, nós temos que notificar o governo, tem que ter autorização, e isso não interessa para nós. Mexer com o governo não interessa porque é um partido radical hindu.
Então eu mandei lá pesquisar o preço de uma piscina de plástico, ou duro ou mole, o que for, mas em conta, para a gente poder batizar as nossas crianças, ok? Mas eu vou precisar da sua colaboração para a gente comprar a piscina, porque eu sou missionária. Ainda por cima eu estou aqui no Brasil, né? Mais difícil ainda de você levantar um sustento. Mas a minha vida está totalmente à disposição do Senhor, consagrada a Ele, né? Às vezes eu pego para dar umas aulas de inglês, para ajudar. Se você estiver precisando de uma professora de inglês, né? Entre em contato também comigo, quem sabe, né? Não quero muitos alunos não, porque eu sou muito ocupada com as coisas do Senhor. Mas aqueles que o Senhor manda para mim, né, serão bem-vindos. Meu WhatsApp, 991959489, ok? Gente, hoje eu estou falando demais. O tempo já está passando, já falta tão pouquinho de tempo para acabar. Vamos ler então aqui, vamos deixar as outras notícias para frente e vou compartilhar com vocês sobre a questão de Israel. Então, para a gente encerrar a questão do projeto ASRA, Projeto Esperança, você pode adote uma dessas crianças, R$ 85,00 ou o valor que você puder. Você vai estar me ajudando, porque nós estamos com 60 crianças no projeto, mas isso é tão pouquinho perto da multidão que nós queremos alcançar, e nós queremos abrir escolas em outras favelas ali, porque precisa entrar a luz de Cristo. Eles estão em trevas, e isto é responsabilidade da igreja, né? Você está escutando esse apelo? Né? A Bíblia diz, né? A palavra do Senhor diz, não nega aquele que te pede, não é? Então, nós estamos pedindo a sua parceria para que a gente possa alcançar mais crianças para Jesus, mais favelas para Jesus e tirar eles desta vida sem qualquer esperança, no contexto onde eles estão inseridos, né? Nos meios do lixão, são catadores de lixo, eles são biscateiros, né? Faz qualquer coisa, mas fica lá o dia inteiro, às vezes, esperando que passe alguém para dar algum serviço para eles e às vezes não passa ninguém, né? Enfim, é um contexto bem difícil, de muita pobreza. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Haba Beshem Adonai, aleluia. Queridos, líderes judeus e cristãos aqui no Brasil, eles estão pedindo que o governo brasileiro também coloque a nossa embaixada lá em Jerusalém, porque a gente quer participar das bênçãos. Quando a nação de Israel foi criada em 1948, quem estava na liderança, quem presidiu a sessão memorável da ONU, em que o povo judeu teve reconhecido o seu direito de se erguer na terra de seus antepassados, esse moderno Estado de Israel, quem é que estava presidindo? Oswaldo Aranha, um brasileiro, estava presidindo a sessão da ONU. E o voto dele foi fundamental e decisivo para a criação do Estado de Israel, né? E nós queremos isso, né? A mudança da nossa embaixada. O aniversário de 70 anos é uma boa oportunidade, o aniversário de 70 anos de Israel. O pedido afirma que esse é o desejo da maioria dos cristãos brasileiros e a intenção desses líderes é levar em mãos uma cópia do pedido ao presidente Temer nos próximos dias. Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor possa ali tocar no presidente Temer. E nós sabemos, Pai, que ele não é teu, mas o Senhor tem o coração do rei em tuas mãos. E nós te pedimos, Senhor, dobra o Temer para que ele possa
fazer isso, Senhor, e atender este pedido. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi o único que se manifestou a respeito deste assunto até agora, e ele se pronunciou, né, favorável. Já em dezembro de 2017, poucos dias depois que o presidente Trump assumiu esse compromisso de mudar a embaixada para Jerusalém, o Bolsonaro publicamente assumiu um compromisso. Ele disse que caso ele se torne presidente, ele mudaria para lá a embaixada do Brasil. Que beleza, né? Se for de Deus, que este homem realmente suba ao poder e que nós possamos ser abençoados como presidente amigo de Israel, porque nós queremos as bênçãos de Abraão também sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Ok? Bom dia, Juan Giron. Juan Giron, de onde você é? Identifique-se. Um abraço para você. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Senhor, nós oramos para que o Senhor levante muitos mantenedores, Pai, para o Projeto Ázara. E nós queremos levantar diante de Ti a Índia. Queridos, hoje de manhã, uma das minhas amigas lá, essa está em Agra, no estado de Uttar Pradesh. A temperatura está indo de 42 já para 44, subindo. E mal começou o verão, a temperatura já está alta, né? Dessa maneira. Nós temos que realmente pedir a Deus que tenha misericórdia da nação indiana. Eu trouxe para compartilhar com vocês, mas não vai dar tempo, o nosso tempo está já se esgotando. No próximo programa, vamos falar sobre a questão da mulher lá na Índia, ok? E os outros assuntos aqui que ficaram pendentes, ok? A questão da Coreia do Norte, né, com essa ameaça de romper o acordo, porque eles andaram fazendo lá uns testes com bomba, Estados Unidos e Coreia do Sul, e eles se irritaram com isso. Enfim, no próximo programa vamos entrar mais em detalhes. Vamos orar? Vamos orar comigo, então. Senhor querido, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. A vida de cada um que me assiste no Facebook, a vida de cada um que nos acompanha na Rádio Impacto. Senhor, abençoa-nos, que a Tua bênção repouse sobre nós. Senhor, dá-nos um coração de intercessor, dá-nos um coração de adorador, que possamos passar o dia cheio da Tua graça, na Tua presença, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é quem renova as nossas forças a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. E uma vez salvos, sabemos que nos tornamos responsáveis por carregar essas boas novas, Senhor, e entrar na batalha para que o Evangelho alcance todas as nações da terra. Toma essa crise ali na Coreia do Norte, Pai. Não permita que o inimigo venha invalidar os acordos de paz que estão em andamento ali. Protege Israel, protege Jerusalém, Senhor, que aquela turba hoje esteja, se desfaça, que aquele movimento, Senhor, se esvazie, em nome de Cristo Jesus. Pai amado, toma o Brasil em Tuas mãos, as eleições que nós temos agora, no dia 7 de outubro, prepara, Senhor, homens e mulheres que possam nos governar, Pai, que sejam tementes a Ti, que possam agir segundo o Teu coração,
para que o Brasil experimente um tempo de redenção. Abençoa, Senhor, esta Operação Lava Jato, a Polícia Federal, que tem trabalhado incansavelmente, Senhor, para descobrir e punir todos os corruptos, os criminosos, que a tua bênção, a tua proteção esteja, Senhor, sobre todas as polícias, protegendo, guardando aqueles que são usados por ti, Senhor, para manter-nos protegidos, para que haja ordem. Toma ali o Rio de Janeiro em tuas mãos, nós repreendemos ali aquele espírito de violência, espírito de morte no Rio de Janeiro, repreendemos em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, te agradecemos pelo nome de Jesus, que possamos ter um dia em oração, Senhor, na tua presença. Oramos em nome de Jesus, abençoamos também a nossa cidade de Juiz de Fora, o prefeito, os vereadores, todas as autoridades que estão sobre a nossa cidade, que elas sejam agora, Senhor, tocadas pela tua bênção e submetidas ao mover do teu Espírito, ao comando do teu Espírito, Senhor. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Continua, Pai, nos sustentando. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui esta manhã. Obrigada. Encerramos. Fiquem na bênção, fiquem na paz, em nome de Jesus. Bom dia para todos vocês, ok? Joshua, good morning. Juan Girón, buenos dias. Eu penso que estás em Venezuela, talvez. Ok? Graças, obrigada a todos.